Essa semana eu não conversei muito com meu pai, como eu tenho costume de conversar, porque meu pai está viajando, fazendo algumas atividades por causa do trabalho. Mas toda vez que converso com meu pai, a gente conversa sobre o passado, a gente conversa sobre a nossa vida, ele me dá várias dicas, me ajuda na minha caminhada. E eu me recordei essa semana, quando estava preparando, conversando, meditando sobre o que nós vamos conversar nessa noite, e lembrei uma das oportunidades que tive o privilégio de conversar com meu pai, e eu perguntei para o meu pai qual seria a maior alegria que ele gostaria de ter olhando para os filhos. E quando eu perguntei isso, nós somos, meu pai e minha mãe, nós somos em mais 3 irmãos, eu e mais 2, são 3 irmãos legítimos e 2 adotivas, e esse aglomerado de familiares promove, vocês sabem, controvérsias, discussões. Irmãos, eu e meu irmão somos 1 ano, 1 mês, 6 dias e 4 horas de diferença. Eu sou bem específico e claro nas datas. E a gente tinha bastante encrenca, a gente andava junto, éramos muito próximos, mas tão próximos que às vezes dava faísca, né? Então nós éramos muito unidos, ainda somos, apesar da distância, eu e meu irmão. Essa semana falei mais com ele do que com meu pai. E quando meu pai me disse sobre essa alegria que ele gostaria de ter dos filhos, o meu pai me esboçou uma palavra que acredito que hoje está em falta, que é o que nós estamos conversando hoje. Meu pai disse assim para mim e para o meu irmão, estamos nós 3: o que eu gostaria que vocês fossem a mim é filhos obedientes. E eu acredito, ainda não sou pai, mas eu acredito que é uma das maiores alegrias dos filhos, dos pais, olhar para os filhos e vê-los obedientes. É você não precisar ficar falando, ou talvez você na sua palavra ouvir dos seus filhos, ou ver nos seus filhos a obediência. É uma das poucas virtudes das quais nós gostaríamos e gostamos e precisamos no tempo presente, ter filhos que honram os pais, ter filhos que obedecem os pais, e assim fazer com que a felicidade dos pais seja completa em olhar para os filhos e falar: poxa, meu filho é obediente. O outro lado também é muito verdade, que quando nós somos desobedientes, qual o coração do pai fica tranquilo com o filho desobediente? Em paz. Quando um filho de vocês, quem quer que seja, começa a gerar: meu filho está desobediente. A gente tem ouvido bastante isso, com o pastor Áureo mencionou um pouquinho antes. Quando é adolescente, os pais falam: meu filho está desobediente, meu filho não obedece, meu filho me dá um jeito, me ajuda. Como é difícil para os pais, quando os filhos são desobedientes. Deve ser muito difícil para meu pai, quando eu era desobediente, levava meu irmão para desobedecer junto. E meu irmão desobedecia e me levava junto, e os dois desobedeciam juntos. E era engraçado, porque eu e meu irmão, nós entramos na escola juntos. Apesar dele ser mais velho que eu, nós entramos juntos. E eu bem mais novo, tentava ali, a gente fazia a tarefa de casa juntos na mesa. E eu e meu irmão, tão grudado que era, para vocês terem uma ideia, pergunte isso para a dona Maria, minha mãe. Eu escrevia, eu esperava, ou quem adiantava na linha, tinha que esperar até o final da linha, o outro chegar para depois descer para a segunda linha. Mãe, ele já desceu a segunda linha, não está me esperando na tarefa. Aí eu tinha que esperar, ou meu irmão, normalmente ele que fazia, mas eu tinha que esperar, ou ele tinha que me esperar. Mas nós íamos fazendo juntos, só para você ver como nós éramos grudados. Então obediência juntos e desobediência também juntos. Mas eu acredito, e meu pai me tem dado essa alegria, de que a obediência é muito melhor. Nós temos isso na palavra, mas não somente a obediência a Deus, mas a obediência às pessoas é muito melhor. Você que tem um funcionário obediente, não é melhor lidar com ele? Você que tem uma funcionária obediente, você que talvez tenha um patrão não obediente, mas que ele obedece a sua própria palavra, ou seja, ele fala, falou, está certo, é aquilo e não desvia, é gostoso também conviver. Agora imagina nós olhando para o nosso Deus, Deus olhando para nós. Que tipo de filhos você acha que Ele gostaria de encontrar em nós? Filhos obedientes ou desobedientes?
Já mencionei no primeiro sermão dessa série, filhos da obediência. Pregamos aqui no domingo desses. E é esse o chamado que Deus quer para mim e para você, filhos da obediência. Mas a pergunta é, será que nós obedecemos de verdade? Será que nós temos o prazer, privilégio, alegria de obedecer o nosso Pai? E eu queria lhe convidar no livro de Josué, para a gente dialogar um pouquinho sobre esse personagem que eu sou apaixonado, Raabe. Josué capítulo de número 2. Ela morava na cidade de Jericó, na época da conquista do povo de Israel. E a Bíblia menciona alguns detalhes sobre ela. Eu queria que você prestasse atenção. Eu vou estar lendo e você vai se imaginando, a partir do capítulo 2, versículo de número 1. Vamos entender um pouquinho como é que aconteceu essa história de Raabe. Se você já conhece, vamos recordar. Se você não conhece, fique atento, você vai ver como é diferente a história de Raabe. De Sitim enviou Josué, filho de Num, 2 homens secretamente, como espias, dizendo: andai e observai a terra de Jericó. Foram, pois, entraram numa casa de uma mulher. O que está depois da mulher? Prostituta, cujo nome era o quê? Raabe. E pousaram ali. Então se deu notícia ao rei, a história se espalhou, se deu notícia ao rei dizendo: eis que esta noite viram aqui uns homens dos filhos de Israel para espiar a nossa terra. Mandou, pois, o rei de Jericó dizer a Raabe: faze sair os homens que vieram a ti e entraram na tua casa, porque vieram espiar toda a nossa terra. A mulher, porém, havia tomado e escondido os 2 homens, e disse: é verdade que os 2 homens vieram a mim, porém eu não sabia de onde eram. Havendo-se fechar a porta, sendo já escuro, eles saíram. Não sei para onde foram. E depois eles depressa, porque os alcançareis. Ela, porém, os fizera subir ao eirado e os escondera entre as canas do linho que havia disposto em ordem no eirado. Foram-se aqueles homens após os espias pelo caminho que dá aos vales do Jordão, e havendo saído os que iam após eles, fechou-se a porta. Antes que os espias se deitassem, foi ela ter com eles, e lhes disse: bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor que infundes caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados. Porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saíres do Egito, e também o que fizeste aos 2 reis dos amorreus, Seom e Og, que estavam além do Jordão, os quais destruístes. Ouvindo isso, desmaiou-nos o coração, e ninguém mais aqui há ânimo algum por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Agora, pois, jurai-me, vos peço pelo Senhor, que assim como usei de misericórdia para convosco, também dela usareis para com a casa de meu pai, e que me deres um sinal certo, de que conservareis a vida do meu pai e da minha mãe, como também dos meus irmãos e minhas irmãs, como tudo que tem, e de que livrares a nossa vida da morte. Então lhe disseram os 2 homens: a nossa vida responderá pela vossa, e se não denunciardes esta nossa missão. E serás, pois, que dando no Senhor esta terra, usaremos contigo misericórdia e fidelidade. Ela então o fez descer por uma corda pela janela, porque a casa que residia estava sobre o muro da cidade. E disse-lhes: ide-vos ao monte, para que porventura não vos encontrem os perseguidores. Escondei-vos lá por 3 dias, até que voltem, e depois tomareis o vosso caminho. Disseram-lhe também os homens: desobrigados seremos desse juramento
que nos fizeste jurar, se vindo à nossa terra, não atares este cordão de fio escarlate, a janela por onde fizeste descer, e se não recolheste a casa contigo, teu pai, tua mãe, teus irmãos e toda a família do teu pai. Qualquer que sair fora da parte da tua casa, o seu sangue lhe cairá sobre a cabeça, e nós seremos inocentes. Mas o sangue de qualquer que estiver em casa, caia sobre nossa cabeça se algum mal lhe acontecer. Também, se tu denunciares esta nossa missão, seremos desobrigados desse juramento aqui que fizemos a ti. E ela disse: segundo as vossas palavras, assim seja. Então os despediu, e eles se foram, e ela atou o cordão de escarlate à sua janela. Até aí, versículo de número 21. Essa é a história de Raabe, uma prostituta, uma meretriz, uma mulher diferente, talvez até para a nossa sociedade mais contemporânea, uma pessoa discriminada. Tanto é que a expressão que ela mora em cima do muro, ela mora no início da cidade, nas redondezas ali no muro da cidade de Jericó, porque pessoas do nível ou do estilo, da estirpe dessa mulher, não poderiam morar num condomínio normal junto com todos os outros. Porque uma mulher desse tipo, com sua família, prostituta que era, não poderia estar envolvida junto dos outros ali na sociedade. Então é melhor, por causa da posição, do jeito dela ser, da sua profissão, né? Ela precisava ficar sempre à mercê da cidade. E a sua casa era ali, nas muralhas, bem em cima do muro, onde era a divisão, onde era adentrava a cidade de Jericó. E essa mulher nos ensina algumas coisas importantes sobre obediência. E eu queria desafiar você para a gente pensar um pouquinho, de forma muito simples, mas muito rápida, eficiente, mas precisa, para que eu e você aprendamos um pouquinho mais sobre obediência. A primeira consideração que eu queria que você guardasse, está no nosso texto, é que nós precisamos sempre aprender e saber a quem obedecer. Vou repetir, nós precisamos saber e aprender a quem obedecer. Onde está isso no texto? Segundo Raabe, no capítulo de número 2, a partir do versículo de número 3 até o versículo de número 6, ela recebe os espias em casa, e ao receber os espias, o rei de alguma forma ficou sabendo, e mandou alguns homens, soldados lá prenderem os espias, fazer alguma coisa, matar, qualquer coisa assim, porque eram inimigos. E de repente eles estavam na casa de Raabe, e Raabe abre as portas, e ali tem soldados do rei, perguntando se eles estão ali. E Raabe numa encruzilhada: o que eu faço? Se eu falar que eles estão aqui, eles vão pregá-lo e vão levar embora. Se eu falar que eles não estão, eu vou passar por mentirosa. Como é que eu faço tudo isso? E aí então, segundo o texto, quando os homens chegaram diante de Raabe, ela abriu a porta, eles perguntaram deles, e ela respondeu: sim, eu os vi, não sabia de onde vinham, mas eu os vi. Eu sei, eles estavam aqui, mas já saíram, foram embora, se esconderam para outro lugar. Só que ela mesmo tinha os escondido, mas ela estava naquele instante desejando fazer com que aqueles homens, por causa de quem eram, fossem preservados à vista dos outros que acabaram de chegar. E nessa situação, nós temos aqui Raabe com duas opções para escolher: a quem eu obedeço? Eu obedeço os soldados do rei de Jericó, ou eu obedeço esses homens que aqui estão me dando essa missão, que aqui estão em minha casa? Quem eu obedeço? E é uma pergunta que muitas vezes nós levamos, consideramos, e o caso aqui para você decidir se você vai para o lado direito ou para o lado esquerdo, quem você vai obedecer, algumas considerações são importantes. Separei apenas duas aqui, para saber quem você vai obedecer. Primeiro, precisamos conhecer bem os dois lados. Eu preciso saber quem é quem nessa história. Eu preciso deixar bem claro se Israel é um povo diferente, ou eles querem zombar, ou é tudo mentira, ou tudo aquilo que eles falaram não era, ou se os soldados do rei de Jericó estavam falando sério e aconteceu alguma coisa. Ela precisa saber quem obedecer, precisa conhecer os dois lados. E é interessante que quando, a partir do versículo de número 10,
quando Raabe vai de novo junto aos espias, ela começa a fazer uma narrativa e dizendo: eu sei quem são o Deus de vocês. Ele abriu o mar vermelho, ele fez isso, ele fez aquilo, ele fez isso, fez aquilo. Começou a fazer uma narrativa de uma mulher, uma prostituta que conhecia toda a história do povo de Israel, mesmo longe. Isso é que é conhecer a história de um povo. E ela conhecia, e aquilo fez tanto sentido melhor na expressão, na vida e na decisão dessa mulher, que ela decidiu optar em obedecer os espias, obedecer a Deus. Mas não só conhecer os dois lados, é importante também não titubear, é importante tomarmos uma posição. Falava essa semana, hoje pela manhã na escola dominical, usando uma ilustração que eu gosto muito, onde tinha um homem em cima de um muro, e esse homem em cima do muro olhava para o lado direito, no lado direito tinha os anjos ali falando: desce do muro, vem para cá, vem aqui com a gente, fica aqui, aqui é um lugar bom, aqui é um lugar legal, aqui Deus te ama e tal, aquela coisa toda tentando atraí-lo para lá. E do outro lado, do lado esquerdo, estavam os servos de Satanás ali, o povo do mal, nem olhar para cima para ele, estava ali na deles conversando, tranquilo, né? Aí o homem olhar para a direita, eles: vem para cá, desce aqui, não fica aí não. Ele olhava para a esquerda, aí ele ficou incomodado, ele perguntou para o pessoal da esquerda e disse assim: viu, o pessoal da direita aqui está me incomodando, quer que eu vá lá, estão insistindo, estão até me argumentando bem, e por que vocês não fazem nada disso? Aí na ilustração diz que um dos, com ar de desprezo, olha para cima e faz assim: é que você não sabe, mas esse muro já tem dono, ele já é nosso, a sua indecisão já é para o nosso lado. Posicionamento. E a grande pergunta que Raabe conseguiu responder aqui no dia a dia, é que ela, na hora da pressão, ela conseguiu falar, ela conseguiu se expressar, e não se enganou a despeito de quem ela ia obedecer. Ela sabia quem ela ia obedecer, ela tinha convicção de quem ela ia obedecer. E o que a gente aprende sobre isso? Eu queria lhe desafiar de coisas muito simples e precisas. Deus tem princípios para mim e a sua vida. Deus tem projetos, Deus tem planos como tinha para Raabe. Deus tem tantas outras coisas para mim e para vocês, são muito boas, ótimas. A palavra de Deus diz que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita para todos nós. O problema é que, em virtude dessa rede de amor e cuidados que temos aqui, a gente acaba se olhando e desejando um pouco mais as outras coisas do que ficar ouvindo a palavra de Deus. Como por exemplo, as nossas redes, além de amor e cuidado, nós temos as redes Facebook, não temos? Temos Twitter, todo mundo tecnologicamente ligado aí, todo mundo antenado. E aí a pergunta que eu te faço: quantas pessoas no Facebook, se você chegar lá e colocar, preciso de um conselho, quantas pessoas vão te dar conselho? Muitos, né? Muitas pessoas vão tentar ajudar, vão tentar falar, vão mostrar, vão mencionar, vão falar: faz isso, faz aquilo, eu não sei o que faço, faz aquilo, faz aquilo. Todo mundo parece que quer cuidar da nossa vida e nos dá conselho, né? Já dizia um pensador antigo: se conselho fosse bom, não se dava, se vendia. Mas nós vivemos de conselhos. Não só vivemos de conselhos, e não faltam pessoas até bem intencionadas que querem ajudar-nos a dirigir nossas vidas, só que os conselhos e a proposta que elas sugerem para nós não são das melhores e não condizem com a palavra de Deus. Por isso mesmo, Salmo de número 1, versículo 1 e 2: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho de quem? Dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta à roda dos escarnecedores. Não é só o que não ouve o conselho, antes o seu prazer está na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Por isso, queridos, eu queria lhe desafiar nesse primeiro momento: cuidado com as companhias que você tem tido, e se talvez elas estão colocando em xeque a sua obediência a Jesus. Nessa hora você precisa obedecer a palavra tão somente. Ah, mas são meus amigos. Está na palavra? Não, então obedeça a Jesus, não obedeça a seus amigos. Obedeça o que está na palavra. Ah, mas são companhias, são pessoas interessantes, estão aqui e tal. Obedeça a palavra. Mas o grande problema nosso, o que aconteceu com Raabe, ela sabia os dois lados. O grande problema é que nós
titubeamos em obedecer é porque nós não conhecemos a palavra. Nós fazemos pergunta para as pessoas às vezes de coisas que a Bíblia já responde, e nós às vezes sabemos disso, e nós só perguntamos porque nós queremos às vezes um texto, queremos alguma coisa que nos ajude, queremos achar uma desculpa para não obedecer aquilo que a gente sabe que é certo, só para dar uma escorregada, falar, mas Senhor, quantas vezes você tem sido conflitado a obedecer? O que você tem feito? Obedecido a palavra de Deus? O que tem acontecido é muitas vezes não obedecemos porque a gente não conhece a verdade. E se alguém a quem você deve obedecer é o Deus de Israel, é o nosso Deus, Ele é perfeito. Em obediência nós estaremos trilhando caminhos de promessa, de salvação, de santificação, porque a Ele nós devemos obedecer, só a Ele, mais nada. Por isso eu queria lhe desafiar para o nosso segundo momento. Quem você tem obedecido? Quem tem sido a pessoa que dita as ordens e você diz sim ou você diz não? Se nas de Jesus ou nas da palavra você tem dito mais não do que sim, você vai ter sérios problemas. Mas se diante da palavra você tem dito mais sim do que não, fique tranquilo, você pode ser que tenha problemas, mas Deus vai honrá-lo pela tua obediência. A segunda característica que nós encontramos no texto também de Raabe, quando ela, além de saber que lado que ela quer ficar, ela também tem uma obediência recheada de atitudes concretas. E é o que nós ouvimos hoje pela manhã, o pastor Áureo mencionou um pouquinho sobre isso, que é uma obediência meio disfarçada, é uma obediência meio obedeço, mas não obedeço, né? Eu obedeço, mas... né? É como o próprio Jesus, numa das suas ilustrações, falando sobre o pai, que fala para o filho, filho, você faz? Fala, faço, e não faz. E o outro fala, não faço, mas vai lá e faz depois, se arrepende e faz. É normal, parece que nos relacionamentos, a gente ter atitudes de obediência bem menores do que as palavras de obediência. Isso quer dizer que nós falamos mais e obedecemos e agimos menos. E quando a gente olha para Raabe, o trato que Deus fez com ela, a partir dos espias, foi um trato profético, foi um juramento profético, porque o diálogo ali foi assim, você vai ter que fazer o seguinte, para preservar você, Raabe, você vai ter que pegar um cordão de escarlate, um pano comprido, vermelho, escarlate, como carmesim, vermelho, e vai colocar na janela, e esse mesmo nós vamos descer por ele, né? Alguns textos dizem que eles desceram pelo mesmo pano, e ali ela colocou o pano, e esse pano vai servir de sinal. A hora que nós chegarmos, todos do arraial do Israel vai olhar esse pano e saberão que neste pano não façam nada. Combinado, Raabe? Ela talvez poderia fazer o que às vezes eu e você fazemos. Ah, desculpa, mas eu não tenho pano vermelho em casa. E eu queria saber por que vermelho. Não gosto de vermelho, eu gosto de azul, né? Questionando, né? A gente é comum fazer isso. Mas e para que nessa janela? Porque não pode ser na sacada da frente. Por que essas coisas? Era normal um diálogo ou um questionamento a despeito disso, com relação ao que fazer. Mas Raabe, em nenhum momento ela começa a questionar, pelo contrário, ela simplesmente obedece e tem atitudes concretas diante da ordem que ela recebeu. Só obedeceu. Vermelho, vermelho, isso aqui tá bom, ótimo. Isso aqui, aqui, tá ótimo, faço. O que mais que precisa? Traga toda a sua família e deixa aqui dentro. E ela assim o fez. Você consegue perceber tudo isso, se você abrir a sua Bíblia um pouquinho mais para frente, ali no livro de Josué capítulo 6, olha o que aconteceu, versículo 22. Então disse Josué aos 2 homens que espiaram a terra: entrai na casa da prostituta e tirai-la de lá com tudo quanto tiver, como lhe juraste. Então entraram os jovens, os espias, e tiraram Raabe, seu pai, sua mãe, seus irmãos, e tudo quanto tinha. Tiraram também toda a sua parentela, e os acamparam fora do arraial de Israel. Porém a cidade e tudo quanto havia nela queimaram-no, tão somente a prata e o ouro e os utensílios de bronze e de ferro deram tesouro à casa do Senhor. Todos, acabaram todos. E quem ficou? Raabe.
Por quê? Por causa da obediência que ela tinha, que é uma obediência com atitudes reais. É uma obediência que não fica só na palavra, mas é uma obediência que tem atitudes concretas. E eu queria lhe desafiar, porque hoje nós estamos vivendo num tempo onde a gente não quer obedecer mais. A gente obedece se for conveniente, só se for conveniente. Como por exemplo, ninguém nasce obediente, isso é verdade. Até porque a obediência é uma decisão que nós tomamos, e por causa dos valores que temos a despeito do que fazer, obedecemos A ou obedecemos B, como já pensamos e falamos. E parece que quando a gente olha para Jesus, a gente não obedece de verdade tanta coisa. Vou dar só um exemplo. Discipulado é uma missão nossa, não é? Estamos falando o ano inteiro. Qual que é o tema nosso ali? Convite ao discipulado. Você lê isso aí todos domingo aqui. Quantas vezes você leu, não faço ideia. Ontem nós tivemos uma reunião maravilhosa aqui com a liderança da igreja. Falamos sobre discipulado, conversamos sobre discipulado. E eu queria perguntar para você com muita honestidade, Deus dizendo para você: e o que você fez até então? Já estamos no mês de agosto, final de agosto, vamos entrar em setembro. Desde fevereiro você tem ouvido sobre discipulado, discipular alguém, cuidar de alguém. Quantos você cuidou nesses 8 meses? Quantos? Isso é obediência? Isso não é obediência. Obediência é ouvir o que Jesus tem nos dito e simplesmente obedecer e fazer, como Tiago diz, capítulo 1, versículo 22, não sejais somente ouvintes da palavra, mas praticantes dela. E nós temos falado, isso tem me incomodado muito. O pastor, no aniversário da nossa igreja, aqui no culto do presbitério, falou: para que serve pescador se não pesca? Lembra quem estava aqui? Me incomodou demais. Eu falei: poxa, nós estamos ouvindo, o que nós estamos reagindo em tudo isso? Tomei uma decisão, eu, Isaías, tomei uma decisão, falei: não, eu preciso mudar, eu preciso fazer, eu preciso obedecer, e a minha decisão de obediência tem que ser de coisa palpável, real. Aí essa semana passada eu comecei alguns outros discipulados, tem feito, e graças ao bom Deus, desde o começo do ano até agora, nós já estamos com 8 pessoas durante a semana fazendo discipulados. Isaías, só eu. Não estou falando isso porque preciso ou não preciso, nada disso. Eu estou dizendo para você que eu me incomodei de fazer discípulo e não estou fazendo nenhum. Não tem atitudes concretas. E você também, da mesma forma que eu, tem que se policiar, tem que memorizar, tem que refletir e tem que ter uma introspecção sobre isso. Quem você está discipulando? De quem você está cuidando na igreja? Que atitudes concretas, diante de tantas vezes falando sobre discipulado, você tem reagido? Ou nós estamos só ouvindo: sai daqui, vamos embora, hoje foi uma bênção, aleluia, e domingo que vem eu volto. Gente, vocês não têm ideia como é gostoso cuidar de alguém. Vocês não têm noção como é gostoso discipular pessoas, ver que elas estão aprendendo, que a palavra de Deus está fazendo diferença para elas, que o relacionamento delas estão sendo diferentes entre eles, se é um casal, ou entre a família, se é um filho, não importa. Como faz diferença, porque conhecereis a verdade e a verdade liberta. E a palavra de Deus, ela não é morta, mas ela é viva e eficaz, e ela é capaz de trazer transformação. O problema é que nós não nos colocamos à disposição, porque isso requer uma decisão, e a decisão sempre tem que passar pelo crivo da prioridade. E como eu disse ontem na reunião, talvez nós não tomamos isso porque não é prioridade para nós. Mas eu queria te desafiar para a gente ir para o terceiro e último momento. A gente precisa obedecer com atitudes concretas, como Raabe fez. Senhor, mas eu não sei quem. Não dê desculpa, meu irmão. Quando você quer fazer, você não dá desculpa. Quando você não quer fazer, o que a gente faz? Dá desculpa. Dá desculpa não. Se coloque à disposição, fala: Senhor, eu estou aqui, quem o Senhor quer que faça? Quem o Senhor quer que eu ajude? Como o Senhor quer que eu ajude? De que forma o Senhor quer que eu trabalhe na tua igreja? Atitudes concretas. E terceiro e último, obediência também, como nós colocamos no nosso boletim, uma parte disso, não da história, mas dessa expressão, é que a obediência sempre vai gerar um legado. Obediência sempre vai gerar um legado. Eu quero ensinar para os meus filhos, como eu disse no início,
Quando meus filhos talvez, ou no momento eu criar uma situação de falar com eles, eu vou dizer: filhos, papai vai ficar muito feliz se vocês obedecerem o papai e a mamãe sempre. Muito feliz, porque eu aprendi com meu pai, porque meu pai aprendeu com o pai dele. E assim nós vamos transmitindo essa virtude de ser obediente, de saber, de entender e de desejar fazer isso naturalmente. Mas o grande problema, e aqui a gente começa a olhar, é que a gente não se apercebe de quanto isso é delicado, tanto a obediência quanto a desobediência, como isso é martelado, quanto isso é colocado, e como as pessoas ao nosso redor veem isso e percebem. Os filhos percebem se os pais são ou não obedientes, os pais percebem se os filhos são obedientes, os familiares percebem, todo mundo percebe se a obediência ou desobediência é real na nossa vida. E aí, quando a gente olha para Raabe, eu queria te convidar lá no livro de Mateus. Olha o que aconteceu com essa prostituta. Mateus capítulo 1. Se você nunca leu uma genealogia, nós vamos ler hoje. A genealogia de Jesus. Mateus capítulo 1. Presta atenção no que eu vou ler alguns textos, só para você entender a obediência de Raabe. O que gerou, que legado ela teve, o que Deus a honrou, como Deus honrou a obediência de Raabe. Olha o que diz o texto. Livro da genealogia de Jesus Cristo, capítulo 1, versículo 1. Filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac. Isaac gerou Jacó e a Judá e seus irmãos. Judá gerou Tamar e Pérez e a Zera. Pérez gerou Esrom, Esrom a Arão. Arão gerou Aminadab e Aminadab a Nasson. Nasson a Salmão. Salmão gerou quem? Salmão gerou de Raabe a quem? Boaz. E este de Ruth gerou Obed, e Obed a Jessé. Jessé gerou o rei Davi, e o rei Davi Salomão, do que fora mulher de Urias. Salomão gerou Roboão, Roboão Abias, e Abias a Asa. Asa gerou a Josafá, Josafá a Jorão, Jorão Uzias. Uzias gerou Jotão, Jotão Acás, Acás Ezequias. Ezequias gerou Manassés, Manassés Amon, e Amon Josias. Josias gerou Jeconias e seus irmãos no templo do exílio da Babilônia. Aí fecha outro tempo. Depois do exílio da Babilônia, Jeconias gerou a Salatiel, e Salatiel Zerobabel. Zerobabel gerou Abiúbe, e Abiúbe Eliaquim, e Eliaquim a Azor, e Azor gerou a Zadok, Zadok a Aquim, Aquim Eliúde, Eliúde gerou a Eleazar, Eleazar a Matã, Matã a Jacó. E Jacó gerou José, marido de Maria, do qual nasceu Jesus, que se chama Cristo. De sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14. Desde Davi ao exílio da Babilônia, 14. E desde o exílio da Babilônia até Cristo, 14. É um texto longo, bastante nome assim, para você ter uma dica para colocar nos seus filhos, né? Olha cada nome diferente. Mas todos eles estão costurados, ajustados. E um vai gerando o outro, produzindo, até chegar em Jesus. O que aconteceu com a obediência de Raabe é que essa genealogia que Mateus, diferente de muitos outros, inclusive da cultura da época, cita mulheres. E Mateus, além de citar mulheres, ele cita 5 mulheres. Segundo o texto, cita Tamar, Raabe, Ruth, Betseda, Maria. Cita pessoas das quais aqui não eram para ser nem citadas, quanto menos Raabe, que era uma prostituta. Mas por causa da obediência de Raabe, sabe o que aconteceu? Ela fez parte da geração do nosso Salvador Jesus Cristo. Olha que história. Olha que mudança de história que Deus fez na vida de uma mulher. Tudo porque ela obedeceu. Tudo porque ela foi fiel. Tudo porque ela sabia a quem confiar, a quem obedecer, e assim o fez. E o legado dela foi estendido para toda uma geração, inclusive até os tempos de hoje. Se você olhar um outro texto, lá no livro de Hebreus capítulo 11, exatamente no versículo 31 e 32, você vai ver, falando de quem? Raabe. Em qual texto? Galeria dos heróis da fé. Raabe, a prostituta que obedeceu. Por isso, queridos, para a gente encerrar, eu queria que você sempre lembrasse disso. Obediência sempre traz resultados, quer você queira, quer não. E desobediência sempre traz resultados, quer você não queira. Ah, mas isso sou eu sozinho. Não é. É como um exemplo bem simples.
um usuário de droga. Ele no começo, já conversei com muitos, já tentei atender muitos, já ajudei tantos, e o primeiro diálogo deles é: não, mas eu só fumo, é só um pouquinho, não tem problema, é só eu faço mal para mim mesmo, não tem problema, vou morrer mesmo. Só que ele esquece que ele começa a ter problema, depois ele vira um problema, porque ele vira um problema para a família, e depois a família vira um problema, toda aquela situação, para a sociedade, porque ele começa a roubar, para fazer jus ao seu vício, a maioria deles, e depois um problema político. Então o problema que nasceu da minha vontade teve um resultado social, e infelizmente nós esquecemos e pensamos muito nisso, que nós não levamos em conta que o nosso legado sobre obediência ou desobediência estão sendo escritos na nossa história. Vocês, pais, estão escrevendo o legado de ser obedientes a Deus ou não para os teus filhos. E eu tive o desprazer de uma vez chegar numa casa, e quando o pai conversava com o filho e tal, e o pai todo animado, não sei se ele estava querendo fazer algum tipo comigo, aí ele disse assim: meu filho aqui é não sei o que, tal, e ele contou: meus filhos aqui são obedientes, tudo que eu falo eles me obedecem. Aí o filho olhou, acho que também porque estava perto da gente ali, se tornou um pouco mais livre, e falou: a gente obedece, quem não obedece nada e ninguém é o Senhor. E aí? Como por exemplo, aquelas bobeirinhas que a gente fala que eu não estou aqui. O que você está fazendo para o seu filho? Ensinando ele o quê? A ser obediente à palavra ou desobediente? Ou quando alguém te liga e fala: não quero atender porque agora não é e tal, fala que eu não estou, fala que eu saí. O que você está deixando de legado? Um homem ou uma mulher que obedecem a Jesus, ou um homem ou uma mulher que desobedece, ou só obedece quando é conveniente? Por isso, meus queridos, Deus chama a gente para algo diferente. Deus chama a mim e a você para uma obediência da qual nós sabemos e temos convicção, porque obedecemos a Jesus, porque a palavra de Deus é verdade para nós. Deus quer que eu e você sejamos como Raabe, obedientes com atitudes concretas, não só de palavras. Traga amanhã um discipulado seu, ou tenta, se esforce, faça alguma coisa diferente. Não fique só ouvindo, mas seja praticante. Mas acima de tudo, não se esqueça que tudo que nós estamos construindo, semeando hoje, os nossos filhos, outras gerações vão estar observando. E a última pergunta que eu quero lhe fazer: em que galeria você quer que seu nome esteja escrito? Galeria dos heróis da fé? Ou galerias daqueles que, como nós ouvimos hoje pela manhã, Deus não quer mais você, meu querido Saul? Você quer estar do lado de Saul com o seu nome? Ou você quer estar do lado de Raabe, uma prostituta? Ou do lado de Saul, um rei? Escolha. Obediência. Escolha está nas nossas mãos. Feche seus olhos, vamos cantar uma canção.